Amados. Boa noite, a paz de Jesus. Amados, vamos dar continuação à nossa série de mensagens sobre a fé, amém? Estamos aí numa série de mensagens no livro de Hebreus, capítulo 11, sobre a fé. Quem está gostando da série de mensagens sobre fé, diz um amém aí. Amém. Então abra sua Bíblia em Hebreus 11, versos 11 e 12, já é a quarta semana de ministração nesse capítulo 11, hoje nós vamos focar aqui nesses versos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez oramos em seu nome, chegamos ao grande momento, Senhor, da nossa noite, é um momento em que o Senhor fala conosco pela sua poderosa palavra, e nós cremos, Senhor, no poder que há na Escritura Sagrada, no que o Teu Espírito Santo fala por ela aos nossos corações. Por isso, Senhor, que não seja por inteligência humana, nada, Senhor, mas que seja por pura ordem do Teu Espírito Santo nesse momento, que o Senhor trabalhe mais uma vez nos nossos corações para a glória do Seu nome. Amém. Amados, nós estamos vivendo, nesse momento atual, a era do imediatismo. Por quê? Nós compramos algo hoje pela internet e nós queremos receber no mesmo dia. Nós estamos com fome, nós não trabalhamos um tempo na cozinha, pegamos o nosso smartphone, pedimos uma comida e nós queremos que isso chegue em nossa casa em 20 minutos, em 15 minutos, para matar a nossa fome. Se a entrega atrasa, nós ficamos irritados. Se demora, se passa do tempo que está previsto, nós ficamos irritados. Acostumamos-nos a pensar que esperar é um problema que precisa ser resolvido. Nos dias atuais, nós acostumamos a nossa cultura de que esperar é um problema que nós precisamos resolver. Nós não conseguimos mais esperar. Qual é o problema disso? O problema é que levamos essa mentalidade de não esperar também para a nossa vida espiritual. Nós oramos hoje e queremos a resposta amanhã? Não, hoje. Deus, porém, não administra o universo como um aplicativo de entregas. Deus, Ele administra a história para transformar pessoas conforme a imagem e a semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, esse texto hoje, o tema da mensagem é a fé que espera. E nada melhor do que a história de Abraão. O pastor Ricardo já contou um pouco da história de Abraão aqui, né, nas mensagens anteriores, e agora o autor de Hebreus, ele linka a fé de Abraão e a fé de Sara em um propósito. E para nós entendermos aqui mais um pouco da vida de Abraão e Sarai, sua esposa, nós temos que voltar um pouco na história. Nós temos que voltar em Gênesis 15, onde o Senhor veio a Abraão com uma promessa de uma grande bênção. Gênesis 15, versículo 1 diz assim: o Senhor a Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Agora, imagine você ouvir essas palavras do próprio Deus, mas pasmem, em vez de Abraão, né, como ele era chamado, se alegrar,
Abrão reclamou a Deus. Gênesis capítulo 15, verso 2 e 3 diz: Abrão respondeu diante desse comunicado de Deus a ele: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão responde ao Senhor com uma reclamação: Senhor Deus, diz Abrão, que me darás se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Abrão falando com Deus, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abrão não tinha filhos, e ele fala com Deus: olha, como eu não tenho filhos, um servo, Eliezer, Damasceno, que vive em minha casa, ele vai ser o meu herdeiro. Então nós temos aqui nesse texto, Abrão, o pai da fé, reclamando com Deus, mesmo diante de bênçãos recebidas. E amados, isso é desafiador, para mim também e para você. Como podemos de fato nos relacionar com um Deus que é justo e é reto em suas palavras, sendo nós pecadores e inconstantes? Recebemos promessas e reclamamos, duvidamos. Recebemos promessas e duvidamos. Abraão aqui, nesse texto, se parece comigo e com você. Por quê? Porque nós hoje estamos bem, firmes em fé. Amanhã o tempo passa, demora um pouco, passamos a duvidar. Depois estamos de novo firmes, duvidamos, somos inconstantes. Mas esse texto também ele nos traz um certo tipo de conforto. Quando olhamos a relação de Deus com Abraão, por quê? Porque tira de nós, tira de mim, de você, qualquer forma de alcançarmos o coração de Deus pelas nossas obras. Temos aqui uma razão, porque Deus nos ama, assim como Ele amou Abraão, não pelo que nós somos, mas apesar de quem nós somos. A relação com Deus, amados, ela se desenvolve por meio da fé e por misericórdia e graça do nosso Senhor. Então a tristeza de Abrão já tinha se tornado uma aflição. Qual tristeza? Abrão não tinha filhos. Então essa tristeza já tinha se tornado uma aflição por causa do significado do seu nome. Abrão significa pai de muitos. Muito antes, Deus havia prometido, Gênesis 12, 7, darei esta terra à sua descendência. Mas já se passavam mais de 10 anos da promessa, essa promessa feita por Deus, e até aquele exato momento, nada tinha acontecido. Abrão não tinha filhos, ele estava envelhecendo, o tempo estava passando. E amados, para a gente entender um pouco mais sobre isso, temos que voltar também um pouco no contexto, passa por gentileza, porque naquela sociedade patriarcal, não ser pai já era muito humilhante. Na nossa sociedade aqui hoje, pessoas até seguem a opção de não serem pais, mas naquela sociedade, não ser pai era algo humilhante. Então imaginem isso acontecendo com alguém ainda que tinha como nome pai de muitos. Imagina, era uma humilhação dobrada. Então eu queria fazer um exercício com vocês aqui rápido. Imagine Abrão, naquela época, tendo o seu nome como significado pai de muitos, numa conversa. Oi, tudo bem? Como você se chama? Abrão, pai de muitos. Que legal! Quantos filhos você tem? Nenhum.
Agora pense nisso acontecendo todos os dias, conhecendo pessoas novas, sendo apresentado a pessoas, falando com os amigos, todos os dias, isso acontecendo com pessoas diferentes. Isso leva à impaciência. E nós sabemos muito bem o que é estar no lugar de Abraão. Voltamos a Deus diante de grandes bênçãos que já recebemos e de outras promessas que ainda estão para se cumprir, com uma pergunta que às vezes não está nos nossos lábios, mas muitas vezes em nossos corações. E por que isso? Porque Deus, Ele ouve e Ele enxerga o meu e o seu coração. E que pergunta é essa, pastor? A pergunta que nós fazemos para Deus constantemente: o que você pode me dar, Senhor, que eu ainda não tenho? Essa foi a pergunta de Abraão para Deus. O que você pode me dar que eu ainda não tenho? E essa é uma pergunta que nós fazemos constantemente a Deus. E diante da incredulidade de Abraão, Deus faz algo maravilhoso na vida dele. Em Gênesis 15, verso 4, diz a palavra: eis que a palavra do Senhor, Deus aparece novamente a Abraão, veio a ele dizendo, Deus está falando de Eliezer, que Abraão falou: será o meu servo Eliezer, o Damasceno, o herdeiro? Deus responde a Abraão: eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então Deus agora ele faz algo incrível a Abraão, no verso seguinte, Gênesis 15, verso 5, então o Senhor levou para fora. Abraão habitava, nós vimos nas últimas passagens ministradas aqui, Abraão ele habitava em tendas. Então o Senhor, diz aí o texto, o levou para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse, assim será a sua posteridade. Amados, imagina essa cena. Imagina uma noite estrelada, sem luz. Naquela época a gente não tinha luz a não ser lamparinas, tochas. Você, quem já teve aqui a oportunidade de ver um céu estrelado, levanta a mão para mim. Mas no escuro, você consegue contar as estrelas? São tantas que elas chegam a se embolar entre elas. Em alguns lugares do céu, chega a ficar tão branco de tanta estrela junta. E foi isso que Deus fez com Abraão, sem crer. Na verdade, Abraão, incrédulo por causa do tempo da promessa não se cumprir, Deus chama Abraão, tira Abraão de dentro da tenda. E amados, nós somos levados a todo momento a olharmos somente dentro da nossa tenda, somente dentro do nosso, onde a nossa visão alcança. Deus tira Abraão de dentro da tenda e ele olha para os céus. Você consegue contar as estrelas? Assim será a sua descendência, Abraão. A minha promessa vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Temos no verso seguinte a resposta de Abraão, que é, na verdade, um grande paradigma para mim e para você. Verso 15, 6 de Gênesis, capítulo 15, verso 6, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Abraão, diante dessa cena de Deus com ele, Abraão creu no Senhor, e isso, a fé na palavra de Deus sobre a vida dele, foi atribuído como justiça. Aleluia. Amados, Deus se relaciona com os seus filhos nesse mundo por meio de promessas. Umas que já se cumpriram, outras que ainda estão
por se cumprir. Voltando aqui ao início da nossa série sobre fé, recapitulando, mas o que significa então fé, pastor? Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a experiência de Abraão nos mostra que a nossa relação com Deus acontece por meio de suas promessas. Deus, passa por gentileza, Deus eleva os nossos olhos acima das circunstâncias, da mesma forma que Ele voltou os olhos de Abraão para os céus. O comentarista aqui, Riley, diz: preste atenção, ninguém pode ter uma ideia da abundância nas promessas, a não ser que cuidadosamente a busque nas Escrituras, nunca perdendo o assunto de vista. Se alguém duvida disso, eu posso dizer: venha e veja. Como a rainha de Sabá na corte de Salomão, você logo dirá: eis que não me contaram a metade. Aleluia. Então, o que o comentarista, o que Riley está dizendo aqui, é que a abundância, Deus é abundante em promessas, e não há como buscarmos, não há como nos referenciarmos nas promessas do Senhor em nenhum outro local que não seja a sua palavra. Aprendemos aqui, amados, o pastor Ricardo deu um recado aqui sobre o estudo, nós estávamos falando aqui nessa tarde sobre a suficiência das Escrituras. A Bíblia, ela está acima da igreja, a Bíblia é a nossa regra de fé, a tradição, ela não está acima da Bíblia, nós seguimos a Bíblia e as suas promessas. Então, ninguém pode ter uma ideia da abundância nas promessas, a não ser que cuidadosamente a busque nas Escrituras, não perdendo o assunto de vista. Se alguém duvida disso, eu posso dizer: venha e veja. Aonde? Nas Escrituras. E ele cita aqui a rainha de Sabá, que ela ouviu falar lá no seu país da sabedoria de Salomão. E quando ela está lá em 1 Reis, capítulo 10, verso 7, quando ela encontrou Salomão, ela falou: olha, o que me contaram não é a metade da sabedoria que Deus te deu. Aleluia, glória a Deus, porque Abraão creu na promessa, mas os anos seguintes foram difíceis na vida de Abraão. Gênesis 16, verso 1 e 2, diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos, tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Temos aqui o problema do jeitinho. Olha, recebemos a promessa, Abraão e Sarai receberam a promessa, mas o tempo estava se passando, nada da promessa se cumprir. Ora, vamos dar um jeitinho. Sara fez uma sugestão a Abraão, e o texto, volta por gentileza, e o texto diz que Abraão, o quê? Concordou com o plano de Sarai. Então, Abraão e Sarai acharam que esperaram demais, e resolveram dar uma ajudinha nas promessas de Deus. Sarai sugeriu, e Abraão concordou. Ismael nasceu, filho de Abraão com Agar, a serva egípcia, e isso trouxe inúmeros problemas ao casal, Abraão e Sara. Parecia, apesar dos problemas na família, está tudo bem, o filho já tinha nascido mais,
Em Gênesis 17, quando Ismael já tinha 13 anos de idade, Ismael, o filho de Abrão com a serva egípcia, quando ele já tinha 13 anos de idade, Deus retorna a Abrão e confronta a sua atitude e renova a sua fé. Gênesis 17, verso 1 e 2 diz: quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma dependência muito numerosa. Amados, preste atenção na exortação de Deus a Abraão e na renovação da promessa de Deus com Abraão. Deus disse a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Afirmando Deus a Abraão ser digno de absoluta confiança. Abraão, se eu te disse, vai se cumprir. Confie. E também, ser o Deus Todo-Poderoso significa, olha, eu tenho a onipotência. Onipotência é o poder sobrenatural de Deus sobre todas as coisas, Abraão. Eu tenho a onipotência para realizar tudo o que eu estou te prometendo. Ande na minha presença e seja perfeito. Ou seja, Deus exorta Abraão, não tenta dar jeitinho, não tenta pegar atalho. Abraão, anda na minha presença, junto comigo, que você será transformado à perfeição. Aleluia. Ou seja, Deus exorta Abraão, independente das circunstâncias, porque se eu falei, vai se cumprir. E Deus confirma a aliança: te multiplicarei, Abraão, extraordinariamente. A sua descendência será muito numerosa. Gênesis 17, 3 e 5, ao ouvir isso de Deus, diz que Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações, o seu nome não será mais Abrão, graças a Deus, agora vai mudar, que eu não paro de falar Abraão, o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Então Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, muda o nome de pai de muitos, que significava Abrão, para pai de um povo. Amém. Amados, passa por gentileza, eu fiz aqui rapidamente uma linha do tempo, para a gente entender o tempo da promessa de Abraão. Em cima os anos, embaixo, né, o que aconteceu, começou, Abraão nasceu, 75 anos, Abraão foi chamado para partir, sai da sua parentela, sai da sua tenda, com 75 anos de idade, Abraão sai de Ur dos Caldeus para Canaã. 10 anos depois, Abraão e Sarai deram um jeitinho. Muito tempo está se passando. Eu acho que a gente tem que ajudar a Deus aqui. E deram um jeitinho para receber a promessa. Nisso, nasce Ismael, filho de Agar, a serva. 14 anos depois, Deus levanta Abraão, renovando a ele a promessa. Então se passaram, amados, 25 anos aqui, entre a promessa e a realização da promessa. E olha como é que isso nos expõe diante da nossa cultura atual. Nós queremos as coisas acontecendo hoje, nós não conseguimos mais esperar, mas aprendemos no texto que Deus estava trabalhando na vida de Abraão. Aleluia. Então a fé, ela nos leva a esperar no Senhor,
e não importa o tempo que demore para se cumprir as suas promessas. A espera em Deus, amados, ela também é exaltada nas Escrituras. Salmos, por exemplo, Salmo 27, 14, está ali, diz assim o Salmo, no final dos Salmos: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Salmo 37, verso 7, descanse no Senhor e espere nele. Salmo 130, do verso 5 a 6, diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então a minha alma, ela anseia pelo Senhor, eu aguardo o Senhor, a minha alma aguarda, eu espero em Deus e na sua palavra, mais do que os guardas pelo romper da manhã. O que isso significa, amados? Imagine os guardas num período de guerra, numa noite escura. Hoje, quando a gente lê esses textos, é muito interessante, porque é difícil da gente fazer uma analogia com o tempo presente. Hoje os exércitos, eles enxergam no escuro, eles têm óculos que enxergam no escuro. Você imagina, antigamente, em tempo de guerra, onde não se tinha artifícios, como se tem hoje. Então é como o salmista fala: eu te espero. Você imagina o guarda, né, naquele exército, na tensão da madrugada, esperando amanhã, quando a luz brilha, traz aquela paz. Amém? É como se o salmista estivesse dizendo: olha, na noite é treva, na escuridão eu estou fraco, eu estou aberto, né? Mas quando a luz da manhã, quando a sua luz ilumina a minha vida, Deus, em ti eu confio e espero. Charles Spurgeon comenta essa passagem dizendo o seguinte: esperar pelo Senhor é difícil, amados, esperar pelo Senhor é difícil, mas é o sinal de um coração sábio e crente, que confia num Deus gracioso e onipotente. Para Ele, o tempo não é nada que também não seja para ti. Vale a pena esperar por Deus, esperar em obediência como um servo, em esperança como um herdeiro, com expectativa como um crente. Vale a pena esperar no Senhor. Então, esperar pelo Senhor é o mesmo que depender dEle. Sermos dependentes de Deus é compreender por graça os seus atributos infalíveis. E, amado, quais são os atributos de Deus? Muitos. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é fiel, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Ser ensinado por Deus dos seus atributos e confiar em Deus e nos seus atributos. Isso é depender de Deus. Sabe, quando a nossa vida está no redemoinho, quando nada está acontecendo a nosso favor, nós não dependemos das circunstâncias, mas nos agarramos nas promessas de Deus. Eu sou contigo, eis que estarei convosco até a confirmação, até o final dos tempos. Isso são promessas, amados, que nós precisamos nos agarrar e crer, independente das circunstâncias. Por quê? Porque tudo é pela graça. E Abraão, amados, tinha 99 anos quando Deus renovou a promessa na vida dele. 99 anos. Mas ele ainda não tinha o filho da promessa. Então Abraão seria o pai de uma nação, mas não por meio da escrava que ele comprou. A promessa seria por meio de sua legítima esposa Sara. Então, aos olhos naturais, essa promessa coloca em xeque a aliança de Deus. Como pode? Deus prometeu uma posteridade tão numerosa a Abraão,
Mas como pode ser isso? Um homem de 99 anos, uma mulher também avançada em idade e ainda é estéril. Então, Abraão e Sara, eles riram quando receberam essa promessa de Deus, diz a palavra, por não acreditarem nas promessas, Gênesis 19 e 18, mas o texto diz que ambos também se arrependeram depois de rirem e creram na palavra do Senhor, e em Gênesis 21, lhes nasceu Isaac, o filho da promessa de Deus, e o significado da palavra Isaac é riso. O comentarista diz que eles já não riam em incredulidade ao ver Isaac nascer diante da sua incapacidade, mas eles choravam agora em lágrimas de alegria, em renovada admiração do poder e da fidelidade do Deus que mantém as suas promessas. E é assim que Deus projetou o funcionamento da salvação, de maneira, amados, a confundir as expectativas humanas e deixar toda a glória somente para Ele. E é isso que o texto nos mostra, Hebreus 11, 12, diz, por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Hebreus 11, 12. Amados, e isso aqui foi elevado a um outro nível, para um outro descendente de Abraão, a semente especial que Deus tinha em mente desde o começo, desde quando, antes da criação de todas as coisas, a semente especial que nasceu não de um ventre de uma mulher estéril, mas que nasceu do ventre de uma virgem chamada Maria. Temos em ambos os casos, no útero da estéril e no útero da virgem, o fracasso humano, em sua fraqueza quanto à realização de obras para se salvar da morte eterna. O nascimento virginal de Cristo nos ensina que os meios pelos quais o Evangelho salva não são os meios naturais ou os controlados pelo homem. Eles não são coisas que possamos manipular por nosso próprio sucesso ou que dependem de nós. A salvação não depende de nós, ela só acontece por meio da obra expiatória de Jesus Cristo. Jesus é o Abraão por excelência. Ele obedeceu, esperou, passando pelas situações mais desafiadoras, sem pecar e sem se desviar das promessas de Deus. E o que nós podemos trazer desse texto, como aplicações para as nossas vidas, a primeira dela é que Deus nos conhece, amados, mais do que nós podemos imaginar. Abraão, por mais que seja chamado de o pai da fé, ele também foi inconstante, teve momentos em que decidiu agir por conta própria, usando métodos pecaminosos para alcançar a tão esperada promessa de Deus em sua vida. Assim também somos nós, eu e você, inconstantes. Um dia estamos seguindo fortes na promessa, firmes na promessa. Outro dia agimos como se não conhecêssemos Deus, como se Deus não existisse. Mas assim como Deus se relacionou com Abraão, Deus santo, Abraão pecador, assim também Ele se relaciona comigo e com você. A nossa relação com Deus não está baseada no que nós fazemos, glória a Deus, porque nós somos inconstantes, mas sim pela fé no que Jesus Cristo fez por nós. Nós somos inconstantes, mas Jesus, Ele é constante e fiel. Isso nos traz confiança, porque quando nós pecamos, Deus não olha mais pela lente, para mim e para você, pela lente do meu e do seu pecado.
Ele nos olha através do sacrifício de Cristo. E Paulo confirma, porque eu estou bem como Romanos 8, 38 e 39, Paulo confirma, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Segundo ponto, o que está mais aceso em sua vida do que as promessas de Deus? Temos no texto, Abraão já tinha recebido muitas bênçãos, e ainda tinha muitas promessas para se cumprir ainda em sua vida, mas ele preferiu reclamar do que esperar no Senhor. Nós estamos muito preocupados, amados, em resolver os nossos problemas de hoje, os nossos problemas terrenos, não que isso seja ruim, precisamos resolver os nossos problemas do dia a dia, mas nós colocamos toda a nossa energia nessas coisas, e nós deixamos as coisas celestiais de lado. Então, nós estamos preocupados em resolver os nossos problemas terrenos, mas Deus, Ele quer nos dar a glória celestial. Para nós, para mim e para você, estaria muito bom, talvez, ter saúde e riqueza, mas Deus tem a vida eterna para nós. Então, por causa da nossa condição pecaminosa, nós somos levados a dedicar os nossos esforços e a pedir a Deus o que não temos, ao invés de nos alegrarmos com o que já recebemos. Precisamos viver a partir do que já recebemos. A salvação em Cristo Jesus, que já ocorreu na cruz do Calvário, ela é a base e o motor que nos impulsiona por meio da fé para as coisas que ainda virão sobre a minha vida e sobre a sua vida. O comentarista diz, Jeremias diz, toda vez que um homem piedoso lê as Escrituras e ali encontra uma promessa, ele deveria colocar sua mão sobre ela e dizer, isso é parte da minha herança, ela é minha e eu devo viver com base nela. Quantos aqui já ouviram, né? Isso hoje está muito comum, né? Nos nossos dias, você abre o Instagram, você vê, né, pessoas, líderes, né, jogando promessas de triunfo, né, jogando promessas de bênçãos terrenas, e falando, e aí, quem pega? Peguei. Né? O comentarista está aqui falando, olha, quando você lê a palavra de Deus, e você tem um encontro com a promessa do Senhor sobre a sua vida, você deveria colocar a mão sobre essa promessa e falar, essa herança é para mim, Deus projetou desde a eternidade para mim, através do seu Filho Jesus, eu preciso ter em Deus graça, esperança e fé para caminhar o dia a dia até chegar à eternidade. Amém? Então, a nossa esperança se encontra nas promessas do Senhor, se encontra na obra de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Terceiro ponto, o período até o cumprimento das promessas, ele pode ser longo. E você? Vai esperar em Deus ou vai buscar um atalho? Buscar o atalho é o tipo de coisa que nós somos tentados a fazer. Por quê? Cansados de esperar pelo casamento, jovens se entregam ao sexo antes do casamento para tentar segurar o companheiro no relacionamento. Por quê? Porque a cultura faz, porque o mundo faz. Para conquistar um emprego ou uma promoção em nosso trabalho, que até merecemos, mentimos, burlamos o nosso currículo, mentimos sobre a nossa história, ou tiramos vantagens
sobre outras pessoas, atropelamos o nosso próximo para alcançar uma vaga. Amados, até mesmo igrejas são tentadas pelo crescimento. Elas deixam de pregar o Evangelho e passam a utilizar as técnicas humanas. Afinal, Deus quer que a igreja encha e nós não podemos esperar. Nós vamos ajudar. Os ensinos hoje não são mais sobre o Evangelho, mas como atrair pessoas. As pregações não falam mais sobre o pecado. As pessoas não querem ouvir isso. As mensagens são triunfalistas. As pessoas querem ouvir coisas motivadoras. A preocupação com o aluguel e as demais despesas da igreja levam as lideranças a não esperar no Senhor. Começam a ensinar a barganha com Deus, amados. Olha o que nós tivemos aqui hoje de ministração de oferta. Ouvir que Deus, nós não somos obrigados a dar o nosso dízimo nos dias de hoje, com tanta conta a pagar. Isso é ter fé no que Deus prometeu para as nossas vidas. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para as contas, não olhar para os boletos que estão para vencer, mas se Deus nos colocou nesse lugar pela fé, Deus abriu a porta para que estivéssemos aqui, é Deus que vai sustentar, é Deus que vai levantar pessoas, é Deus que vai suprir as nossas vidas, é Deus que vai guiar esse ministério. Aleluia! Nós precisamos esperar e aguardar em Deus. E o que nós precisamos fazer? Pregar a sua palavra, ler a sua palavra, confiar na sua palavra, que é Jesus Cristo. Aleluia! Quando nós escolhemos o atalho, mostramos que somos filhos da escrava. Damos o nosso jeitinho para alcançar a promessa. Por conta disso, nascem filhos ilegítimos, não filhos verdadeiros. Mas quando esperamos no Senhor e nas suas promessas, fé mais palavra, demonstramos que somos filhos de Sara, herdeiros da promessa de Deus. Nascemos de um milagre, foi Jesus que nos gerou. Amém? E o que nós podemos concluir, a grande pergunta aqui não é quanto tempo Deus vai demorar para cumprir a sua promessa final em minha vida. A grande pergunta é, eu estou perseverando nas promessas enquanto Deus me faz esperar? A verdadeira fé não é apenas a fé que recebe, é a fé que espera. Ela descansa na convicção de que aquele que prometeu é fiel para cumprir, ainda que pareça tarde aos nossos olhos. Deus é fiel. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, mais uma vez pela sua palavra. Te louvamos, Deus, porque estamos recebendo de suas mãos palavras, segundo a sua escritura, nessa série de mensagens sobre fé, Senhor, tão preciosas para as nossas vidas. Nós compreendemos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, o quanto somos falhos, o quanto, Senhor, ao lermos a sua palavra, somos tentados a nos colocar no centro da sua mensagem, como somos tentados, assim como Abraão e Sara, pegar um atalho, Senhor, nas promessas, como somos, Senhor, pecadores e como somos dependentes da sua graça. Por isso, Senhor, a nossa oração aqui nessa noite é que o Senhor nos leve, assim como o Senhor levou Abraão para fora das nossas tendas, e que venhamos olhar para os céus e crer, Senhor, nas promessas que vêm da sua santa e gloriosa palavra, e não cremos em outra coisa que não seja na vida e na morte do seu Filho Jesus Cristo, que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e que Ele não apenas nos criou e nos gerou, mas que Ele nos sustenta até os dias de hoje pela sua palavra. Que o Senhor nos guie, Senhor, até a eternidade,
conforme diz a sua palavra em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Somente a Ti damos a glória. Amém. Vamos louvar o Senhor. Se minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a Ti, o Teu perdão me cura, ó Deus, a Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. A tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a Ti, o Teu perdão me cura, Deus, Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas. A tua forte mão, mesmo sem te ver. Teu perdão me cura, ó Deus, Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas. E eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Aleluia.